Bom, muito boa tarde a todos. Eu também sou arquiteto, eu me chamo Alan Araújo. A nossa proposta hoje inicial aqui é fazer uma apresentação de um trabalho, inclusive que a gente já teve a oportunidade aqui numa outra ocasião, fazer uma apresentação desse trabalho. E na verdade eu achei muito interessante a gente copiar essa informação, porque a gente está falando de um assunto que, desde que quando o nosso seminário começou, né, ou seja, ontem, a gente vem tratando do assunto manutenção. E esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui junto à instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, vem muito ao encontro de tudo isso que a gente vem conversando. Na verdade, a gente desenvolveu um trabalho de parceria com a instituição, lá mais ou menos em 2011, que a nossa história começou lá com eles, e isso perdurou ainda durante um bom período. A nossa parceria foi muito forte, foi muito inteligente, e a ideia nossa era fazer um trabalho de parceria com eles no que diz respeito à operação de materiais, propriamente dito. Então, qual era a tônica do nosso trabalho? A nossa parceria, por ironia do destino, começou no dia 1º de abril de 2011. E, através disso, a gente tinha a ideia de fazer um repasse para o Vasco da Gama em produto, e não um repasse financeiro. A ideia era a gente repassar produto à instituição para que eles fizessem uso desses produtos para a reforma do estádio, que é uma preocupação que se tem hoje no Vasco e já desde muito tempo. E até então a ideia era a gente repassar esses materiais, em troca, em contrapartida disso, a gente tinha uma disponibilidade de visualização da marca Vedacity através das redes sociais, das mídias sociais, aonde o Vasco estivesse presente, a gente tinha a nossa marca vindo atrás, como co-patrocinador, com essa informação aí, que foi diga-se de passagem, uma experiência muito marcante, muito forte. Talvez muitos não saibam, mas um clube de futebol no nosso país tem uma força, uma presença muito grande dentro do esporte brasileiro. Afinal de contas, é a paixão nacional de qualquer brasileiro. E a gente teve uma identificação, um crescimento muito grande da marca, da visualização, da força que a nossa marca tem. A Vedacity é uma empresa nacional, 100% nacional. A nossa história começou em São Paulo, tem 81 anos de existência, E através dessas ações, dessas inserções, a gente começou a ter uma exposição da marca muito maior do que podia ter. E aí a ideia nossa foi exatamente repassar ao Vasco da Gama todo o nosso material disponível para recuperação, porque nós seguimos 2 segmentos. Um trabalho de recuperação estrutural do prédio, do Vasco da Gama como um todo, de todo o estádio, todo o complexo, e junto nesse segmento recuperação estrutural vinha a parte de impermeabilização, que é o tema que a gente vai discutir, que a gente vai mostrar aqui hoje. Então a gente trabalhou em 2 segmentos diretos, mas o propósito hoje da apresentação seria a parte de impermeabilização. Então o trabalho que a gente fez lá foi um estudo preliminar. O objetivo principal era fazer a impermeabilização dessas marquises, tanto a marquise da área social quanto essa ferradura do torcedor visitante, E a ideia era a gente fazer todo o trabalho de recuperação estrutural dessas marquises, que o estádio do Vasco da Gama ele é centenário. A fachada do estádio é neoclássica, ela é tombada pelo patrimônio histórico, não pode sofrer nenhum tipo de alteração, principalmente alteração tecnológica, inserção de chip, qualquer coisa do tipo, catraca eletrônica, não dá para ter nada dessas coisas. Mas a parte de marquise, a parte toda de arquibancada, campo e tudo isso, a gente podia fazer qualquer tipo de intervenção. A ideia, de fato, era preservar isso, não é fazer que nem fizeram no Maracanã, quebrar marquise, não era para fazer nenhum radicalismo dessa forma. E aí a ideia era a gente conservar e preservar isso. Eu tive a oportunidade de participar direto e ativamente desse projeto, achei bastante interessante, e o que a gente encontrou inicialmente nesse estudo preliminar foram situações como essa. As marquises do estádio, por si só, em cima dessas coberturas, dessas vigas invertidas que vocês aqui veem, elas tinham telha, elas tinham todas as telhas do tipo fibrocimento, as telhas onduladas e tudo mais. E aí o engenheiro responsável pela obra, o engenheiro técnico responsável hoje pela instituição, pelo clube, ele optou por tirar essas telhas fora, porque existia um risco de acidente, era iminente, muitas vezes vento, falta de manutenção e outras coisas mais. Telha voava em campo, telha caía na casa do vizinho, era uma loucura. E sem contar outros acidentes aí que apareciam lá. E a ideia era arrancar essas telhas todas fora e a gente fazer uma impermeabilização
dessas vigas invertidas, dessas lajes. Chama atenção pelo seguinte, a estrutura dessas marquises é uma estrutura maravilhosa. O projetista que lá na época pensou em fazer isso, ele já pensou em caimento, ele já fez umas marquises bastante consideráveis, tem um peso, um suporte de carga muito grande, já tem um caimento bem acentuado, bem interessante isso, vigas invertidas, e tem um vão central, assim, um balanço absurdo, né? Toda a área, quem já foi no estádio vê, toda a área você tem uma marquise em balanço muito grande, e a ideia era fazer isso aí, começar a remover, tirar todo esse material que estava lá abandonado, onde a gente começou a fazer toda essa limpeza, todo esse trabalho. Isso foi um projeto que não partiu da Vedacity propriamente dita, isso partiu da diretoria do Vasco da Gama, né, com o pessoal da área técnica, onde a ideia era fazer esse trabalho, e assim sendo, o Vasco da Gama teve a preocupação de contratar uma empresa especializada em permeabilização para fazer esse trabalho, né? A gente já falou muito aqui de segurança do trabalho, a gente já falou de risco de acidente, de uma série de outras coisas, já falamos de projeto também, a gente sabe muito bem o quanto é importante se fazer um trabalho de impermeabilização quando se tem uma empresa habilitada para isso. Então o Vasco teve essa preocupação de fazer isso, de contratar essa empresa. Essas eram as condições que a gente tinha, inclusive essa é a marquise lá onde ficam os refletores, a turma lá que, acho que a primeira queda do Vasco para a segunda divisão, teve um aventureiro que se pendurou nisso daí, queria se matar, era o final do mundo, o Vasco estava caindo para a segunda divisão, o cara estava louco. Então ele podia pegar um cabo desse aí, por exemplo, de alta tensão e se enforcar naquilo que era mais negócio. Aí ele resolveu chamar a atenção e se pendurar lá naquilo. E aí a gente tinha essa identificação, essa coisa aí bem cavernosa, bem monstruosa. E aí, através disso, a gente começou a fazer todo um trabalho de levantamento. O que a gente tinha, de fato, era isso, eram essas infiltrações que apareciam, né? Imagina o sócio, o torcedor, sentado numa cadeira bacana assistindo o jogo, com água pingando na cabeça em dia de chuva. E aí o engenheiro que cuida de toda essa estrutura aí, teve essa preocupação em fazer, não, vamos fazer uma intervenção, e vamos fazer essa coisa funcionar. Isso é um prédio histórico, isso tem que ter uma conservação, tem que ter uma manutenção, tem que levar isso a sério. Através disso, a gente começou a montar toda uma logística para levar os materiais lá para cima, para essa área, para começar a trabalhar. Então, os trabalhos que a gente começou a iniciar a fazer foram com manta asfáltica, a gente utilizou manta asfáltica do tipo poliéster 4 milímetros, tipo 2, classe B. Foram feitas todas essas aplicações, inclusive envelopando todas as vigas invertidas, né? Todo esse trabalho. Aí à disposição, a continuidade do trabalho que a gente vinha desenvolvendo. Depois, em cima dessa manta, a gente tinha preocupação, né? O que a Camila aqui hoje de manhã falou, que era a questão da proteção mecânica. Como é que a gente ia cuidar disso? Como é que a gente ia fazer para proteger essas mantas, né? Como é que a gente ia dar uma proteção a essas mantas sem trazer uma sobrecarga para essa estrutura? Estrutura essa, pessoal, que como eu falei lá anteriormente, ela estava de fato até prevista uma sobrecarga, né? Ela foi calculada até para isso. Mas para não pôr a conta em risco, a gente pensou numa situação mais limpa, mais simples, e pensamos também lá na norma de desempenho, no item manutenabilidade. A gente pensou, poxa, precisa que essa impermeabilização tenha manutenção. Então vamos pensar numa proposta que a gente possa proteger essa manta, né, para que ela não fique exposta aí às intempéries, e através disso a gente pensou na utilização de uma membrana acrílica para fazer todo esse acabamento, para fazer essa proteção nessa manta. Uma coisa que talvez alguém possa me perguntar e eu já vou responder logo de cara. Ah, mas vem cá, existem as mantas autoprotegidas, as mantas aluminizadas, as mantas ardoseadas, por que vocês não usaram isso? Né? E aí isso foi questionado de fato, eu conversei até na época com o pessoal do clube, e a ideia inicial era a gente trabalhar com as mantas aluminizadas. O problema é que ali é rota de avião. Por cima do estádio do Vasco da Gama passam os aviões que, né, levam até o aeroporto do Galeão, voos internacionais e tudo mais. E o índice de refletância solar que as mantas asfálticas aluminizadas têm é violento. Imagina você estar dentro de um avião, dia de sol, passando em cima de uma área com aquele montaréu de manta aluminizada, o reflexo que aquilo dá, o problema que aquilo ia causar para a ANAC. E aí foi consultado, o pessoal do Vasco consultou de fato a ANAC proibiu, não era permitido se fazer isso, rota de avião não se pode, o estádio é muito grande, né, então vai ser uma coisa que vai chamar muita atenção, é melhor que vocês optem por outra ideia.
E aí o plano B que a gente tinha era a utilização dessas membranas acrílicas. Na época optou-se por usar esse tipo de cor, né, que a gente chama de cor concreto, mas hoje o Vasco vem fazendo um trabalho de revitalização desse sistema, que isso é uma coisa que eu queria até por isso a ideia de trazer essa proposta. O Vasco tem uma preocupação em estar conservando o seu estádio, tá? É triste porque eu já percorri o Botafogo de Futebol Regata, já fui ao Fluminense Futebol Clube, já fui no Estádio da Gávea, e todos eles não se preocupam com isso. Tá? Para quem conhece o Flamengo lá no Leblon, lá, aquela arquibancada enorme, aquele tobogã lá, aquilo está numa iminência de queda. Muita gente não sabe disso, mas aquilo já foi interditado, né? O pessoal estava preocupado aí com a cobertura do Engenhão, ninguém sabia o que estava acontecendo no elevado do Joá, que era muito mais perigoso do que aquilo. E aí o pessoal não se interessa em conservação. E o pessoal do Vasco resolveu abraçar a causa, né, e levar isso adiante, então eles têm essa preocupação. Hoje o Vasco está fazendo toda uma revitalização desse processo, desse projeto. Além disso, ele está dando uma continuidade na conservação, na parte de recuperação estrutural, principalmente das arquibancadas, que foi uma coisa que eles pontuaram bastante, né? O Vasco sediou Copa Libertadores, Copa do Brasil, o Vasco sediou alguns eventos para Jogos Olímpicos, até para a própria Copa do Mundo, né, em 2014. Precisava que o estádio tivesse as mínimas condições de acessibilidade, né, os mínimos pré-requisitos que os órgãos federais aí estavam impondo, FIFA, CBF, por aí vai, e o Vasco atendeu tudo isso daí. O Vasco estava todo ele documentado e preparado com tudo isso daí para sediar. E eles fazem isso até hoje. Recentemente o Parque Aquático foi reinaugurado, o Parque Aquático foi todo ele recuperado. Hoje você chega no Parque Aquático do Vasco da Gama, você pode entrar, você pode habitar. Antigamente você não podia nem chegar perto, né? Então, isso é uma coisa também que a gente chama muita atenção, que é válido, tem que levar isso em consideração. E aí, tomando partido dessa proposta de fazer a revitalização, a gente começou a dar este acabamento, dar esse corpo, dar essa informação, começou a ter essa característica, né, essa visibilidade. Agora, recente, a gente mudou a cor da membrana, quer dizer, na verdade, não foi uma iniciativa da Vedacity, foi uma iniciativa do próprio Vasco da Gama. Ele pediu que mudássemos a cor da membrana. Olha, forneçam uma membrana de cor clara. E aí a gente começou a trabalhar na cor branca. Isso é uma foto muito inicial, o processo, na realidade, está acontecendo. O que eu trouxe aqui são fotos ainda muito, muito recentes, né? E ainda me chama a atenção coisas desse tipo. Por mais cuidado que a gente tenha, por empresas aplicadoras trabalhando, elaborando, desenvolvendo, ainda assim a gente se depara com essas coisas. A gente pega outras equipes, né, que vêm de fora e fazem coisas desse tipo assim, que a gente ainda se preocupa tanto com a nossa impermeabilização. Aí vem um cara da NET, vem um cara da Sky, vem um cara não sei de onde, aí faz essas coisas desse tipo. E a gente ainda assim fica se perguntando, e aí, todo cuidado que a gente tem, mas o pessoal está pouco se lixando para o que a gente faz, né? Pouco importa. Acho que isso aqui é uma coisa que chama muita atenção. Quando se falta projeto, então, é uma loucura. Por isso que a gente chama muita atenção para o projeto de impermeabilização. A maioria de vocês deve saber o quanto é importante um projeto de impermeabilização, o quanto é importante se ter um projetista para cuidar disso, o quanto é importante a gente se preocupar que o projeto de impermeabilização tem que estar alinhado aos demais projetos, né, para a gente não ver situações como essa. Isso aqui foi um ponto fora da curva, como diz o nosso querido e amado governador, no último caso agora recente na Rocinha. Foi um ponto fora da curva. Mas poderiam ser muitos outros, porque são muitas instalações. Tiveram todo o cuidado de fazer instalação de refletores, novos refletores, LED, painel, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas ainda assim apareceu um infeliz lá e fez isso, né? Então, são coisas que ainda acontecem. E a gente trabalha e batalha muito em cima disso para que situações como essa não se repitam, né? Eu tenho um banco de dados de fotos de patologias que são absurdas. Se a gente trouxer para cá, são 2 dias de seminário só para mostrar doença. Como diz o Emílio, só para mostrar doença, né? Só para mostrar cadáver, né? E aí o que a gente quer evitar de fato é isso. Então, a ideia de trazer essa proposta hoje para o seminário não foi o fato de você repetir o trabalho em si, mas a continuidade que esse trabalho tem, a preocupação que esse trabalho tem, o projeto em si tem, né? A preocupação de uma instituição, de um órgão como o Vasco da Gama, um órgão esportivo, uma instituição esportiva, seja lá o que for. E se fazer presente essa preocupação de estar conservando um patrimônio histórico, né, cultural, inclusive, né, da nossa sociedade. Quem dera se todos os outros prédios, os outros órgãos que seja,
tivesse a preocupação. A gente olha para esse prédio aqui maravilhoso do Sinduscom, isso é um prédio centenário tombado. Quantos prédios você pode circular pelo Rio de Janeiro e ver isso aqui que a gente está olhando? Ver todo esse conforto, ver toda essa mistura de modernidade com antiguidade, como é que se compõem as coisas, como isso é interessante para a gente, né? A acústica que um auditório como esse tem, né? Tá certo, talvez a minha voz não esteja reverberando como deveria, mas ainda assim é importante a gente levar essas questões em consideração. E a impermeabilização não pode ficar fora disso, tem que fazer parte do contexto como um todo, né? Então, a ficha que a gente tem da obra é essa, né? O pessoal que executou, o engenheiro responsável pela obra, o professor Gaspar Carnevale, que hoje está aqui presente conosco. Gaspar, por favor, dá uma saudação aí para o pessoal. O Gaspar, ele é professor da Universidade Estácio de Sá, é um gentleman, eu tive a oportunidade de conhecer, a gente virou amigo, né, Gaspar? É professor de muitos que aqui estão, inclusive, foi professor, né, vamos dizer assim, e é importante o quanto a gente tem um amigo hoje do lado, que nos ajude a caminhar nessa estrada longa da vida, das dificuldades que a gente tem, da parceria que a gente faz. A Ana Cláudia, até bem pouco tempo atrás, estava falando das startups, das parcerias, isso é importante. A Vedacity está passando por um processo de reformulação, e através desse processo de reformulação, a gente também está preocupado com o lado social da história, né? Acho que isso é muito importante. Responsabilidade social não é palavra da moda, responsabilidade social já existe, é fato, e a gente tem que aprender a conviver com isso. A gente precisa se dar melhor uns com os outros, né? E aí eu queria chamar a atenção, o Gaspar Carnevale, ele tem toda uma história voltada dentro da engenharia, ele estagiou durante a execução da Ponte Rio-Niterói, ele foi um dos maiores engenheiros responsáveis pela construção do pavilhão de São Cristóvão, do Centro de Tradições Nordestina. Ele tem uma história dentro da engenharia brasileira, por isso eu me orgulho de dizer isso, que eu fiz parte, hoje atual, desse projeto, né? Ainda que não tenha a magnitude de uma ponte Rio-Niterói ou qualquer coisa do tipo, mas isso aqui é uma atividade de engenharia, a gente tem que levar isso a sério. Permeabilização é uma atividade de engenharia, tem que ser respeitada, né? Quem dera ao melhor dos mundos se nós colocássemos uma cadeira de impermeabilização dentro das escolas técnicas, das universidades, né? Quem dera se conseguíssemos fazer isso. Eu acho que isso é uma coisa, é um sonho, talvez não tão distante assim, mas eu vou viver sonhando com isso. Talvez eu esteja não tão novo assim para pensar assim, mas ainda assim eu tenho garra para buscar isso, para interagir com isso. E esse era o trabalho que eu queria mostrar para vocês, o trabalho, o desenvolvimento que a gente vem fazendo aqui, contando com a parceria do Gaspar, né? Hoje é o responsável técnico pela instituição. Ninguém bate um prego na parede se não tiver que consultar ele, se não tiver a permissão, né, a autorização dele para isso. Isso é importante. Outra coisa que eu vou aproveitar o gancho e mostrar para vocês, a gente está com o stand lá fora montado, a Vedacity está investindo muito num trabalho voltado para a responsabilidade social, como eu falei anteriormente. A gente tem alguns produtos em lançamento, inclusive alguns deles a gente vai sortear aqui para vocês. E esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Junto com isso, a gente está fazendo uma campanha, um marketing promocional, que aí vai vir de encontro de tudo aquilo que a gente vem falando aqui desde o início, né? Desde o início, desde as primeiras palestras institucionais, a gente vem falando muito dessa preocupação com o outro, né? Com o próximo. É um trabalho de responsabilidade social. A gente está fazendo uma campanha muito voltada para o nosso consumidor final. A gente está fazendo uma campanha muito voltada para a aproximação da indústria com o consumidor final de uma forma geral. Acho que tem que haver uma proximidade maior da indústria. Muitas vezes a gente é criticado por essa falta de comunicação e a gente precisa criar esses laços. O consumidor final ele precisa entender que na hora de uma venda, na hora de uma compra, na hora de um pós-venda principalmente, ele tem que ter uma assessoria de pós-venda, né? Ele tem que ter toda uma necessidade de troca de produtos, se for o caso, um contato com o saque, uma proximidade. A gente desenvolveu essa campanha, ela começou a ser inserida agora, até ontem, nas rádios, nos mobiliários urbanos, nas mídias sociais, tudo isso. Eu acho que é um trabalho bacana, a gente se preocupa muito. Eu protejo tudo que amo, acho que vai bem de encontro aí com o que a gente está falando, né? De proteção, de proteger, de evitar o desconforto, né? Então esse é o trabalho que a gente tem para apresentar para vocês. Se fui muito além do tempo, eu perdi meio que controle aqui não observei muito aqui o meu cronômetro, mas a gente está à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta. Eu agradeço demais e imensamente a participação de todos vocês que aqui estão. Agradeço a EI pela oportunidade que nos foi dada da gente vir aqui apresentar esse trabalho. Tenho orgulho de dizer que sou um associado, sou um membro da EI, né?
Agradeço até a figura do José Miguel aqui, representando o IB, né, e do próprio nosso amigo Baiano lá, que já foi presidente do IB também. Agradeço essa oportunidade de estar todo mundo junto no mesmo barco, navegando nessa maré difícil, nessas ondas violentas que a gente está todos os dias tentando derrubá-las. Essa é a oportunidade que a gente tem. E agradeço a vocês que aqui estão, principalmente, que estiveram atenção, né, mataram um pouquinho do tempo dos afazeres de cada um para estar aqui prestigiando o nosso trabalho, prestigiando o nosso evento como um todo, né? E eu vou usar, para encerrar, eu vou usar uma frase que a Thaís usou lá nas nossas reuniões, né, de semanais, lá na nossa sede, que ela disse uma coisa que eu achei interessante. A Thaís eu não sabia, mas ela é marqueteira. E aí eu descobri o seguinte, ela brincou, ela disse, olha, o ciclo virou o seminário, né? A gente conseguiu avançar. Eu acho que isso é que é o mais importante de tudo, né? A gente juntar todas as opiniões formadas que aqui estão, toda a cadeia produtiva, e a gente transformar o que era um ciclo num seminário, né? É claro, a gente não vai chegar, de repente, num trabalho do IB, que é uma coisa mais simpósio, uma coisa mais encorpada, mas chegando no seminário a gente já fica feliz. Eu acho que esse é o trabalho que a gente quer mostrar para vocês. Pessoal, muito obrigado a todos, telefones para contato, agradeço aí a atenção.